A Corregedoria Nacional de Justiça editou recentemente o provimento número 141, de 16 de março de 2023, tratando, em resumo, do reconhecimento e dissolução da união estável perante o cartório de registro civil das pessoas naturais, bem como da alteração do regime de bens na união estável e da conversão extrajudicial da união estável em casamento, fazendo profundas modificações no provimento 37/2014 da mesma Corregedoria Nacional que tratava desse assunto. Esse provimento tem recebido contundentes críticas da doutrina por várias de suas disposições que aparentemente extrapolam ou até contrariam os limites da legislação pertinente à matéria. Uma das várias críticas que tem recebido esse provimento 141/2023 é o de que ele constitui um verdadeiro desestímulo ao casamento civil quando propicia, por exemplo, mecanismo de burla da obrigatoriedade da adoção do regime de separação de bens para pessoas maiores de 70 anos. Exigência feita para o regime de bens do casamento nos termos do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, e que, segundo os críticos do provimento, não precisa ser observada na união estável. Isso porque o parágrafo 3º do artigo 9d do provimento 141/2023 da Corregedoria estabelece que não se aplica ao regime de separação legal de bens do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, quando essa obrigatoriedade não existia na data indicada como a do início da união estável. E, concomitante, o mesmo provimento permite que, tanto no próprio registro da declaração de união estável, conforme disposto no seu artigo 4º, inciso 3, a linha B, quanto no pedido de conversão da união estável em casamento perante o cartório do registro civil, os próprios conviventes indiquem a data do início da união. E é óbvio que isso, então, propicia realmente a fraude e a burla para tangenciar essa obrigatoriedade de adoção do regime de separação de bens quando do casamento ou quando da união estável de pessoas com mais de 70 anos. Sem dúvida que não se justifica esse tratamento desigual entre o casamento e a união estável formalizada. Isso contraria, inclusive, a tendência jurisprudencial clara do Supremo Tribunal Federal, que vem procurando dar um tratamento equânime, um tratamento equiparado ao casamento e à união estável. Exemplo disso é a decisão que declarou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, igualando o regime sucessório entre cônjuges e conviventes em união estável. Assim, por exemplo, o companheiro, que não era tido como herdeiro necessário, diferente do cônjuge, passou a ser herdeiro necessário após a declaração da inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. Da mesma forma, o companheiro igual ao cônjuge não pode mais ser totalmente excluído da herança, devendo ser assegurada a ele a legítima e assim por diante. Mas, se é errado, de um lado, tratar de forma mais favorável o companheiro na união estável do que o cônjuge no casamento, quanto à liberdade de fixação do regime de bens, o certo é que
o próprio estabelecimento dessa obrigatoriedade do regime de separação total de bens aos maiores de 70 anos, seja no casamento, seja na união estável, é uma regra, no mínimo, de duvidosa constitucionalidade. Ora, já no seu artigo 1º, a Constituição estabelece como um dos fundamentos da República Brasileira a dignidade humana. E a própria Constituição, no seu artigo 230, garante especial proteção à pessoa idosa. O inciso 2 do artigo 1641 do Código Civil, ao impor a obrigatoriedade do regime de separação de bens no casamento de pessoa maior de 70 anos, expressa, na verdade, um preconceito descabido contra a pessoa idosa. A lei estabelece uma presunção absoluta de que o maior de 70 anos é incapaz de manifestar validamente a sua vontade e de decidir por si qual o regime de bens que deseja adotar. Ora, a idade por si só não retira automaticamente a capacidade cognitiva e nem as aptidões intelectivas da pessoa. Presumir a falta de capacidade do idoso de manifestar validamente a sua vontade para escolher o regime de bens por ocasião de seu casamento, como faz o dispositivo do Código Civil antes mencionado, é institucionalizar a discriminação, institucionalizar o preconceito contra a pessoa idosa, contrariando assim o nosso ordenamento constitucional, que veda qualquer tipo de discriminação, seja decorrente de sexo, seja decorrente de etnia, de cor ou, inclusive, de idade. Na verdade, o inciso 2º do artigo 1641 do Código Civil, quando impõe ao septuagenário de forma cogente o regime de separação de bens no casamento, não está protegendo, está sim punindo a pessoa idosa, retirando dela a possibilidade de exercer livremente a sua vontade e de se autodeterminar. E a autodeterminação é um dos elementos inerentes à própria concepção de dignidade humana. Portanto, ao nosso ver, essa obrigatoriedade da adoção do regime de separação total de bens, por ser inconstitucional, não deve, não pode ser imposta nem em relação ao casamento e nem em relação à união estável.